Oiê, Ah! tudo Nós nos bem? encontramos. Tudo. Estou tentando ajeitar aqui meu computador. Eu tinha mandado para você no áudio Aham. um tema que a gente poderia, assim, o que poderia dar abertura a toda a nossa conversa agora, né? Que Aham. seria o perfil dos bailarinos e dos dançarinos, enfim. E imagino que você, no teu início, conheceu uma turma grande, enfim, das tuas amigas, enfim, e hoje, depois de alguns anos, talvez, quantos anos você está na dança? 5 anos? Eu 6? eu comecei com 3. Hum. Fazem, nossa, eu vou fazer 20 agora. Vão fazer 17 anos. Ô, louco, meu. Mas Tá. assim, não profissionalmente, né? Sim. Quantos, quantas pessoas que você conhece desde esses tempos iniciais até os de hoje estão com você, ou estão próximos, você sabe se estão na ativa da dança? Olha, eu conheço assim, mais íntimo, eu conheço uma que tá dançando e também recentemente começou a atuar tipo como professora, tudo. E agora que, né, Sim, nesses últimos anos que eu tô mais no ramo profissional, tudo, e que os contatos dos bailarinos que estão à minha volta são bailarinos que já atuam profissionalmente, aí a gente conversando, eles têm mais ou menos essa faixa etária, assim, mas que eu conheço desde muitos anos atrás, a mais conhecida é uma só. tá. Te falo isso pelo seguinte, porque esse primeiro ponto é importante para que as pessoas que estão hoje e que estão se sobressaindo na dança, que estão já considerando a dança como uma questão profissional até para viver disso, são pessoas que passaram por uma paineira natural, Uhum. uma seleção natural. 7 anos atrás, 10 anos atrás, se eles tivessem uma turminha de 100 pessoas, eles seriam quantos? Hoje, 5 anos, 10 anos depois, quanto que seria? Seriam cinco? Seriam três pessoas? Uma? Você entendeu? Uhum. Então, a seleção natural, para onde isso existe, né? E isso que tem que ser considerado, isso que tem que ser tomado em consideração quando as pessoas eh, acham que aquela pessoa que chegou no topo, se eu vou fazer a mesma coisa que ela, eu vou repetir a mesma coisa que ela, eu vou chegar também aqui. Não, porque cada um vai ser cada um. Você Uhum. entendeu? Sim. Então, de vista, não haverá uma receita mágica, Uhum. mas haverá o quê? Haverá o fato de cada um sentir o seu próprio corpo. Se você faz, sei lá, um determinado exercício que te causa dor e lesão, mas procura alguma outra forma, sei lá, fazer esse exercício, alguma outra técnica, enfim, não sei. Você vai encontrando esse caminho, entendeu? Sem Sim. lesão. Por exemplo, a maior parte das perguntas que eu vi aqui, elas estão procurando assim o máximo do máximo do topo da elite, sabe, do supra-sumo. Para quê? Para ser o melhor? Não sei. Pode te ajudar, mas não vai significar que você esteja, enfim, fazendo isso e você já obtenha necessariamente Ah, aquilo, sim. né? Sim, eu acho que Esse é uma. seria mais no sentido assim de usar o máximo a favor do que a nutrição pode. Então, por exemplo, se
eu me alimentar mal, não receber os nutrientes necessários e treinar, tipo, 8 horas por dia. O que isso vai acarretar ao longo prazo com uma carga tão alta durante todos os dias e muitos anos? Eu acho que é mais nesse sentido, assim, mas não de que a nutrição, você tendo uma nutrição, assim, ótima, excelente, você vai chegar onde você quer chegar com isso. Não nesse sentido. Entendi. Ok. Faz muitos anos atrás, talvez uns 15 anos, eu fui num ensaio da cidade. Não sei se você já ouviu falar, Balé da Cidade. Faz uns 15. Então, aqueles profissionais, aqueles bailarinos, hoje, nossa, devem ser professores, devem ser mestres, sair por aí dando aula, enfim, né? É impressionante o que eu vi em mais ou menos umas 4 horas que eu fiquei, porque fui acompanhar uma colega minha que estava fazendo uma pesquisa sobre alimentação em dançarinos. E eu fui com ela. Em 4 horas de treino, eu me lembro que tinha dado à professora uns 10 minutinhos de intervalo, e eu vi comendo uma maçã pequenininha a uma das dançarinas. Em 4 horas. 4 horas. E eu, assim, eu ficava extremamente surpreso com essa capacidade humana de poder aguentar treinos. E era aula após aula. E era uma professora francesa. Ela tinha um sotaque francês. Estava dando aula com um bastão e para dar, acho que sei lá, não sei se é o ritmo, não sei, se apoiar, enfim. Já tanto tempo atrás. E foi uma maçã para 4 horas de treino. Eu não sei como não caíram duro. Você entendeu? E detalhe, o que eu vi, os homens, eles eram desenhados. Cada um veio do Olimpo, né? Não, gente, só pode ser. Os caras que estavam aí, os dançarinos, olha, completamente assim, definidos. Pensa a definição, né? As mulheres, todas magérrimas, e quando elas faziam se colocavam numa posição, sabe, tipo levantando os braços, expondo as costas. Gente, que desenho das costas. Com o quê? Com uma maçã por cada 4 horas? Assim, quem é do Balé da Cidade? Quantos entraram para o balé para fazer, sei lá, uma audição, né? E quantos conseguiram entrar? Ou seja, imagina o funil. Quem está aí, quer dizer, devem ser muito bons, né? É disso que nós vamos falar em relação a todas essas perguntas. Então, assim, eu não quero desestimular as pessoas, mas eu gostaria que elas colocassem os pés no chão, né? E que cada um vai ser um ser diferente com as suas potencialidades diferentes, correto? Muito bem. Olha, a primeira pergunta que você me passa é assim, eu achei até, eu não sei se uma tragicomédia, porque tem uma questão assim, eu estou esperando que alguém fale para mim o quanto que eu devo comer. Porque a primeira pergunta diz, qual que é o peso ideal de uma refeição? Então, peraí, cadê meu prato? Vou pegar um prato, estou aqui. Foi totalmente... já devia ter colocado um prato aqui para não estar perdendo tempo, entendeu? Aqui, cadê meus pratos? Está aqui, achei. Então, olha só, qual é o peso de uma refeição? Para começar, não foi falado nem qual refeição. Para começar, de repente, faltou dizer homem ou mulher. Para começar, se está no isolamento ou não está no isolamento. Para
começar se o treino foi de meia hora ou se foi de 5 horas. Então, assim, olha a pergunta e a responsabilidade minha de poder responder uma coisa dessa. Mas, olha o tamanho dos pratos. Olha a diferença que pode ter. Então, eu falo simplesmente o seguinte: independentemente da situação, eu acredito que cada pessoa deva ter, deva ser mestre em ouvir o próprio corpo, em sentir a sua própria necessidade. Eu, eu não vejo uma forma diferente de calcular para uma pessoa que não está hospitalizada, talvez uma pessoa que está acamada, talvez uma pessoa que está, sabe, com necessidade de cuidados, sei lá, em um hospital, né? E precise de determinada quantidade de calorias para manter a sua saúde, né? Enfim, o sistema correto, possa ser pesado, sim, possa ser medido a alimentação, inclusive o tempo, cada quanto tempo. Mas por quê? Porque existe uma coisa padronizada, não é? O dia inteiro fazendo aquilo, ou seja, deitado e não faz mais nada. Então dá para calcular. Mas no nosso dia a dia, nós temos diferentes tipos de atividades. Os treinos podem ser diferentes. Então, um dia você pode ter esta fome, outro dia você pode ter esta fome. Então, o que eu estava comentando no início é interessante e é até cômico observar como que as pessoas elas precisam saber, precisam escutar do nutricionista: olha, você precisa consumir uma colher de arroz. Poxa vida, Peralta, e se eu quiser duas, por favor? Você entendeu? Então, assim, o próprio tempo, o vai deixar você pós-graduada em você mesmo. Por quê? Porque se hoje você come isto e no treino você desmaia e se machuca, nunca mais isto. Ó, Peralta, eu tentei, mas não consegui. Passei mal, eu fiz por muito tempo, fiquei anêmica, meu cabelo caía, enfim. Então, não dá. Então, olha, então vou ter que aumentar você entendeu? Então, assim, qual que é o tamanho, qual que é o peso ideal de uma refeição? Isso vai ser muito difícil de estar respondendo uma pergunta como essa. Cada um vai encontrar esse tamanho. O tamanho Carol só será da Carol. O tamanho Peralta só será do Peralta. Você entendeu? Senão, a gente vai achar que todo mundo é igual. Não é. Depois, outra coisa. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha minhas frutas. Está vendo minha fruta? Lá no fundo, as frutas. Sim. Olha a melancia. Num quilo de melancia, são em torno de 200 calorias. 1 quilo. Agora, deixa eu ver. Cadê? Lá em cima. Lá em cima. Agora, ó. Nozes, castanhas, sabe? Aham. 1 quilo de castanha deve ter umas 6.000, 6.500 calorias. Você entendeu? Aham. Vamos a supor que a gente pese 1 quilo de um lado e 1 quilo do outro. Por que que é tão diferente? Porque os alimentos não podem ser baseados em peso, mas em densidade. Então, você pode pesar 1 quilo de um alimento, tudo bem. Você pode pesar 1 quilo de outro alimento, mas os dois terem uma composição tão diferente, tão drasticamente diferente, que isso faria quase que impossível dizer: olha, você precisa, assim, de forma genérica, 300 gramas no teu prato, entendeu? Sim. É muito comum encontrar comida congelada, nesses serviços de comida congelada, 200
de 300 gramas, né? Às vezes de 400. Então, mas enfim, isso é uma coisa média, uma coisa que já se faz um cálculo, enfim, arbitrário, né? Se eu consumir, Peralta, eu consumo de 200 ou 300, eu vou ter fome daqui a uma hora, né? Porque meu prato é maior, porque eu tenho mais fome, entendeu? Então, assim, qual que é o peso ideal de uma refeição? É muito difícil, vai variar. E diz aqui, o ideal é o nutricionista receitar uma quantidade exata que serão consumidos. Não, eu vou criar, se eu vou, por exemplo, agora tirei do meu computador um chipzinho que permite o funcionamento do mouse. Agora, eu tirei, mas se eu colocar em 10.000 aparatos como esse aqui, talvez funcione, porque são máquinas. O ser humano não é máquina. Então, eu não posso estar generalizando uma coisa, entendeu? Então, exatamente isso, dificilmente, a não ser em situações de isolamento, a camada, a pessoa. Então, a gente sabe um cálculo exato de quanto essa pessoa vai precisar. Mas se ela não está fazendo mais nada, além de estar deitada por uma situação de doença, entendeu? Sim. Como saber a quantidade que se deve comer de cada alimento? Sim, na verdade, assim, a quantidade pode até ser, pode haver, sim, uma quantidade. Se você come uma laranja, ela te dá praticamente 100% da tua necessidade de vitamina C por dia. Se você comer um kiwi de 50 gramas, ela quase que te dá o dobro de vitamina C, por exemplo, né? Mais que a laranja. Se você consome, de repente, uma palma da mão, de repente, assim, só por uma questão genérica, um pedaço de carne bovina, de frango, de peixe, você vai ter mais ou menos aí uns 30% do que você precisaria de proteína por dia, aproximadamente, sabe? E ainda precisa falar se homem, se mulher, qual que é o peso dessa pessoa, mas aproximadamente de 20 a 30%. Olha, se você consome duas batatas, que já te dá mais ou menos uns 15% do que você precisaria de carboidrato por dia, aproximadamente. Então, haveria chance, sim, de eu falar alguma em relação à quantidade, mas mesmo assim corre-se o risco. E lembrando que há variação dependendo até do clima. Faz frio, tenho mais fome. Muito calor, olha, estou sem fome. Então, cuidado com isso. Tá? Você mesmo, do inverno para o verão, a quantidade mudou. Só queria uma salada. E você se sente satisfeita. E no frio, aquela salada, nem pensar, né? Eu quero aquela sopa cheia de queijo, sabe? Então, aí você assim, por isso que eu te falo, é muito sobe e desce. Então, vamos ter que pegar assim uma questão bem pontual para uma fase específica, inclusive. Olha só, com 3 horas é o ideal, realmente é prejudicial quem não segue esse tipo de dieta. O que é dieta? Então, se eu fico na rua, no assadão, e com uma prancheta, e perguntando para 1.000 pessoas o que significa dieta, meu Deus do céu, eu vou ouvir cada coisa, porque cada um vai estar procurando uma coisa mirabolante. Sabe? A mídia criando uma coisa que, enfim, é mais simples do que as pessoas imaginam. Dieta é o conjunto que você come no dia a dia. Então, pode ser tranqueira. Só alimentos industrializados, cheios de gordura, açúcar, enfim, sal. Pode ser alimentos assim, sei lá, fruta, uma carne, um pão, um pedaço de queijo, um copo de leite. Mas são alimentos, você entendeu? Então, assim,
Dieta é o que você consome no dia a dia. Dieta não é horário, entendeu? Olha, eu vou te dar a cada horas, vou te dar. Não, você tem que ouvir também teu corpo. Vai depender até do tamanho, né? Da tua fome, ou do tamanho do prato. Você chega, come um pratão disso de aqui, e aí você quer, de repente, de aqui a 3 horas, comer de novo. Gente, eu não estou com fome. Então, o fracionamento da dieta, não vamos confundir com a própria dieta. De 3 em 3 horas é muito relativo. Eu, José Peralta, nutricionista, eu tomo meu café da manhã, normalmente umas 6:30 da manhã, e eu vou, às vezes, comer alguma coisa no almoço, entendeu? E eu passo talvez com água e eu não percebo. Estou trabalhando e eu não percebo. Mas isso anos, você entendeu? Então, isso de 3 em 3 horas, de 3 em 3 horas pode até ser, sim, pode até ser, mas pode ser de 2 em 2. Você pega uma pessoa magérrima, que come isto pequenininho, ela tem que comer mais fracionado ainda. Então, de repente, nem sequer de 3 em 3, mas de 2 em 2. Tenho pacientes assim. Ô, Peralta, para mim, eu faço minhas 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar, e vai tranquilo fazendo isso, entendeu? Então, eu falo para você que isso de horário é muito relativo e cada um vai encontrar também o seu próprio horário. A minha recomendação, qual seria a minha recomendação? Isso eu não vi em algum livro, na verdade, o que eu vou te falar é a minha experiência. 30 anos fazendo a mesma coisa, alguns fatos e alguns dados a gente começa, sabe, a ver na prática, né? Então, menos de 3, no geral, menos de 3, não recomendo, como, por exemplo, o tempo para uma pessoa eutrófica. Eutrófica é aquela pessoa que a sua relação de peso por altura, né? Enfim, embora a composição conte muito, mas aqui de forma geral, a sua composição esteja dentro também dos padrões, principalmente de gordura, enfim. Menos de 3 horas não seria legal. Por exemplo, almoço. Por quê? Porque se ele almoça bem, com certeza daqui a 3 horas não está com fome. Depois, eu coloquei de 3, menos de 3. Pode ser 2 horas e meia? Pode. Enfim, lembra, o ser humano ele trabalha em faixas, ele não é reto, ele trabalha em faixas, correto? Então, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se você come antes, e você tem muita fome antes dessas 3 horas, é porque você comeu pouco. Olha, eu preciso perder peso, eu preciso, então, comer pouco. Então, daqui a 1 hora está com fome e essa pessoa começa a comer tranqueira, porque ela não vai comer salada. Ela vai começar a pegar outras coisinhas, gostosinhas, docinho, bolacha, enfim. Você entendeu? Então, o que deveria ter sido se alimentar bem para segurar, pelo menos assim, mínimo essas 3 horas, vamos colocar assim, acaba não acontecendo. Eu sugiro sempre máximo 5 horas, no máximo 5 horas sem comer, sim? Em média também, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, eu falo assim, se passar muito disso, você chega a um estado de compulsão. Ou seja, muitas horas sem comer, quando come o mundo inteiro. E não haverá Cristo que segure. Sim? E você sabe que está fazendo, estou comendo muito, sim, de uma forma descontrolada, e isso você está numa compulsão, num estado de compulsão gerado por muitas horas sem comer. Você entendeu? Então, isso daí, eu já falo para você, é uma questão de você, do dia a dia, saber qual que é o teu tamanho,
Como você montar o prato é que é difícil, por isso que é o trabalho do nutricionista. Quanto você vai colocar nesse prato daquilo que foi combinado é já com você. Por isso, essa questão da parte quantitativa é do paciente. A parte qualitativa é do nutricionista. Como montar tudo isso? Você entendeu? Como montar tudo isso? Então, aí você vai ver que numa semana, em alguns dias, entre erros e acertos, você vai encontrando o tamanho que te deixa bem para treinar, para você não estar treinando fraca ou treinando com a comida, enfim, botando comida, né? Enfim, você vai chegar num termo médio. Olha, comi isso, para mim está ótimo, né? Eu não me lembro se foi menina, foi uma menina comendo uma maçã em 4 horas de treino e ela treinou tranquilo. Eu fui embora e eles continuaram treinando. Você entendeu? E sozinhos, porque já tinha acabado. Agora era eles praticando toda aquela coisa. Então, como acabou, a gente acabou indo também. Mas se eles continuaram aí, ficar mais meia hora praticando alguma coisa. Você entendeu? Então, imagina. E ela tinha aquele corpo desenhado, mas é uma deusa. Você entendeu? Todas aí, todas, né? Enfim. Então, elas chegaram a conhecer seu próprio corpo. É claro que não é de graça. Muito sofrimento na dança, no balé. Geralmente são pessoas que elas fogem de tudo. Para começar, para fazer um espaccato, gente, que ser humano faz um espaccato? De pé, meu santo pai, né? Nem o mais macho dos machos consegue isso, né? Então é muito sofrimento, muita disciplina e ela chega, o pessoal chega a essa disciplina, se adequar com o mínimo do mínimo e eles estão indo assim, assim, menos que isso morre, entendeu? Só que eles definem isso, eu cheguei até aqui, porque se eu comer meia maçã, eu vou morrer, você entendeu? Então eles estão no mínimo do mínimo. Qual é o efeito adverso? Isso o tempo vai falar. Uma osteoporose, uma anemia, enfim, então, isso o tempo vai falar. Mas, isso a gente não vai ponderar, porque a Daiane dos Santos, ela deve ter, como chama, a parede de um quarto inteira de títulos. Campeã mundial, campeã não sei do quê. Sim, mas como estamos hoje? Mas ele escolheu, você entendeu? Cheia de lesões, joelho, quadril, enfim. Então, eu admiro, sem julgamentos, sempre admirei, mas como chama, o preço, né, do amor ao esporte, de defender o país, enfim, é louvável isso. Agora, deixemos com a decisão que ela tomou anos atrás, entendeu? E eu vi uma reportagem com ela e dizendo que era extremamente dura a parte da alimentação de treinos. Então, pensa, né? Então, essa disciplina de vocês é admirável, admirável mesmo. Bom, de 3 em 3 horas, não sei, você vai encontrar também de novo isso aí, né? Realmente é prejudicial se você leva muito tempo sem comer, não tenha dúvida, vai ter as consequências, né? De como chama, ter uma hipoglicemia, desmaiar, enfim, perder massa muscular, não ter um bom desempenho, enfim, né? Terceira pergunta, existe um limite para o consumo de proteína? Sim. Se você é sedentária, se você é sedentária, de 0,8 até 1 grama por quilograma de peso. Ou seja, Peralta, eu peso 50 quilos, então são 50 gramas por dia. Mas você é sedentária, Carol sedentária. Peralta, eu vou começar a treinar e eu vou treinar pesado. Até em torno de 1,8, 2 gramas de proteína por dia. Não precisa mais. Por que, Peralta? E se eu quiser mais?
Então, se você quiser mais, você não vai utilizar essa proteína para a formação de massa muscular. Sim? Existe um limite. Então, você pode... Peralta, eu vou consumir 4 gramas de proteína. Tá bom, o teu corpo vai até absorver. O intestino absorve. Não é o problema a absorção intestinal. É o aproveitamento daquilo que foi absorvido. Por quê? Porque parte vai ser realmente para a tua massa muscular e outras proteínas em alguns outros tecidos, e o excedente você oxida. Então, você tem um alimento proteico, como as carnes, ovo, leite, enfim, fornecem essas proteínas, mas se utiliza como fonte de energia. Porque se oxida, você utiliza para gerar mais músculo. Então, isso não existe, tá bom? Então, no máximo até 1,8, 2 gramas por quilograma de peso por dia, tá? Até que quantidade ela é benéfica para... Está respondido. O quanto de proteína realmente é preciso consumir por dia é o mesmo. Quais as melhores fontes de proteína? Não tenha dúvida que as melhores serão sempre as de origem animal. Sim? Ovo, leite, carnes. Mas isso não significa que uma mistura de alimentos de origem vegetal não faça não permita um alimento próximo daquilo que daria, né, uma carne, né? Em se tratando basicamente de cereais, a mistura de cereais com leguminosas, né, tipo um arroz e um feijão. Porque você complementa esses dois alimentos, complementa as proteínas, então você teria mais ou menos a qualidade da proteína da carne na mistura do arroz e feijão. Então, não só tem o arroz e feijão, na verdade, é uma forma de fazer a ervilha, temos a soja, temos o grão de bico, temos a lentilha, enfim, né? E pelos cereais temos o arroz, enfim, temos o trigo até como salada, até como sopa. No Peru, eu sou do Peru, a gente come uma sopa de trigo sensacional. Mas, enfim, há possibilidades de fazer essa combinação e você realmente prescindir de alimentos como as carnes, né? Mas, qualitativamente, as carnes são as melhores. Sim, as melhores. Carnes, ovo e leite, qualitativamente. Qual o momento certo para consumir whey protein? Alguém sabe o que é whey protein para começar? Peralta, o whey protein é aquele pozinho que me dá proteína no músculo. Meu santo pai, menos eu vou descer. Para que eu vou descer. Calma, peraí. Whey protein é a mesma coisa. Ele simplesmente é a mesma coisa que todos esses alimentos que vocês estão vendo aqui, ó, queijo, leite, carne. A qualidade da proteína é a mesma, só que tem pozinho. Esse whey protein, que é a tradução para o português significa proteína do soro do leite, tem uma composição a sua composição em aminoácidos, que são os constituintes das proteínas que vão fazer os seus tecidos. O whey protein, então, tínhamos falado, a tradução para o português era a proteína do soro do leite, né? A qualidade dele equivale às carnes, obviamente. Só que ele te facilita a vida. Você coloca numa aguinha, você coloca com leite, bota numa vitamina. Então, te facilita o fato de você consumir proteínas na tua alimentação. Mas isso não significa que é melhor que a carne, que é melhor que o ovo, por exemplo. Tá? Ou até que o próprio queijo. Okay? Então, é apenas uma facilidade como suplemento. A gente não pode fechar os olhos para a tecnologia, ela está disponível. E eu gosto muito de utilizar o whey protein. O momento certo, qualquer hora do dia, sim. No sentido seguinte, eu posso dar de manhã, não tenha dúvida, como café da manhã, posso dar uma vitamina. Eu posso dar no meio da tarde, lógico, num lanche, de repente, aí um achocolatado, coloco também o whey como achocolatado, não tem problema. Antes de dormir, não tenha dúvida, posso te dar antes de dormir. Então, isso vai depender de como a gente vai estar fazendo a organização
da tua dieta, correto? Ah, mas não tem que ser depois da musculação? Sim, pode ser. É uma alternativa, correto? É uma alternativa, não é obrigatório. Por que não é obrigatório? Acabei de falar para você que o whey tem o mesmo valor nutricional que isso. Moral da história, no lugar de whey, você poderia estar consumindo carne moída, você pode estar um pedaço de queijo, pode estar consumindo um ovo cozido. É a mesma coisa, só que na forma de alimento, você saboreia o alimento. Sim? Até porque às vezes você quer uma coisa salgada, Peralta, eu chego com vontade de coisa salgada, aí você vai me dar um shake. Olha lá. Você entendeu? Então, tudo isso vai ter que ser organizado. Vai ter que ser organizado. E o whey eu posso dar em qualquer momento. Até porque, muito simples, quando você treina, quando você faz uma atividade física, você começa a fazer andamento ao trabalho de fabricação de proteína do teu corpo. Muito bem. E esse estímulo, ele dura no mínimo 24 horas. Sem você treinar, o músculo ainda está te esperando ao longo dessas 24 horas você consumir alguma fonte proteica. Então, não saia correndo. Não significa que você, se não consumiu uma meia hora depois, pronto, acabou, não tenho mais músculo. Isso não é verdade. É 24 horas, no mínimo, que o músculo continua esperando a tua chegada do teu fornecimento proteico. Você entendeu? Uhum. Os atletas de alto rendimento devem consumir whey? Olha, não é que seja, não é que todos, mas facilita muito. Facilita muito em viagens, em treinos, às vezes são demorados, ficam ainda no treino, estão longe de casa, enfim, então pode ser sim o uso ser condicionado, né, especificamente a esse pessoal de alto rendimento. Eu colocaria praticamente eu não tenho algum atleta que não tome, né, este suplemento. É possível conseguir toda a proteína necessária a partir dos alimentos? Não tenha dúvida que sim, tá? Não tenha dúvida. Bom, a pergunta era: é possível conseguir toda a proteína necessária a partir dos alimentos? Não tenha dúvida, isso sempre foi possível. Sim? Claro, o suplemento ele te dá a mesma quantidade em uma quantidade menor, porque está desidratado, óbvio, né? Então, mas os alimentos, aí você teria que consumir uma maior quantidade, teria que ter mais tempo para fazer digestão, né? Você tem a palatabilidade do alimento, portanto, você sente que está vivo, né? E não está, enfim, um doente só tomando whey, enfim, né? Que alimento é aquilo, né? Ele te abraça, um alimento, ele te dá conforto, e isso é bom. Então, mas é possível, não tenha dúvida, a partir da comida, sim. Whey protein engorda, qualquer coisa que você consuma a mais de calorias, fora daquilo que você está precisando, sim, vai relativamente fazer reservas de energia no teu organismo. Bom, carboidrato à noite. Quem fez essa pergunta? Mas eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber quem que pode. Então, carboidrato à noite, pode ou não? Então, deixa eu falar. De quem estamos falando? Então, é o seguinte, eu vou pegar, olha, Carolzita, se liga. Vou parar, não. Ó, estamos ao vivo, né? Ao vivo não sei, mas ó. Estão vendo, pessoal? Então, olha só. Lá no Nordeste brasileiro, de onde vêm as pedras, essas pedras que muitos usam nas suas casas, na piscina, na calçada de casa, na garagem. Pois então, eu gravei esse vídeo porque eu vou desse vídeo, né? É um camarada, você está vendo a massa muscular desse cara.
Não, impressionante, um fisiculturista, não é? Olha as pernas, né? As pernas grossas, né? E nada, só que não, né? Esse mais parece bailarino do que outra coisa. Gente, são 8 horas, 10 horas por dia fazendo isso. Eu quero ver quem do CrossFit um dia fazendo isso com ele, magrinho, que não toma whey protein, mas está anos trabalhando nisso. Está no Face, apareceu para mim e eu achei sensacional. Você entendeu? Então, aí os camaradas falam para mim, Peralta, eu posso consumir como chama? Eu posso consumir carboidrato à noite? Você é aquele camarada que gasta, você é daqueles que acorda às 7 e já sai voado, está no trabalho às 8, está sentado no trabalho até às 5 da tarde, você volta de carro, ou seja, continua sentado, chega em casa, toma um banho, janta, senta e vai dormir, ou seja, moral da história, qual foi o gasto que você fez? Nada. Se não fez gasto, então imagina. Então, o consumo do carboidrato vai, porque senão você vai engordar. Não tenha dúvida. O dia inteiro sem gasto. Agora, você pega um camarada desse, você pega qualquer pessoa. Atendi uma vez, faz muito tempo, faz uns 10 dias, uma médica. Ela é pediatra. Gente, ela não senta. UTI neonatal. Não senta, Peralta, só pepino. Eu almoço de pé. Então, se eu sento meia hora, então não significa que porque não estudou, né, ele vai precisar mais prato de peão. Não, ela era isto. E ela veio para ganhar peso. Por quê? Porque o dia inteiro ela está de pé. Você entendeu? E caminha e vai, toda aquela coisa. Entendeu? Eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. Gastou, pode comer. Não gastou, é uma conta matemática, ok? O carboidrato ele é necessário. Teu cérebro, ele precisa em torno de 150 gramas de açúcar por dia. 150 gramas de açúcar por dia. Só ele para funcionar. Pensa, são 600 calorias só para ele. Faltou para os músculos, faltou para outras, para o resto do corpo. Você entendeu? Então, dizer que a gente vai dispensar o carboidrato, não, não, não. Até porque, senão, você não vai construir massa muscular. E a massa muscular depende da presença do carboidrato. Então, é fundamental. Correto? Então, carboidrato à noite, se você foi no treino às 7 da noite e voltou às 9 da noite, uma fome dos diabos, aí vou te dar saladinha, morre. Aí eu vou cantar, aí eu vou colocar a música do velório lá no Quênia, né? Não tem um tarara, tarara. Pronto, morreu porque não tem carboidrato. Não, não, então menos. Então, você pode, então, comer pode. É claro, Peralta, eu não me mobilizo tanto, mas eu tenho fome, de repente, porque estou com frio, alguma coisa. Então, a gente pode mudar o tipo de carboidrato. Esses são outros 500. Porque as pessoas pensam que carboidrato, né, é um único tipo. Uma coisa que eu posso falar, carro. Ah, todo Fusca, né? Certo. Mas então, você entendeu? Então, mas não deixa de ser uma condução, né? A gente pode ter esse mesmo significado. Então, eu falo para vocês, vai depender. Então, aí você pode mudar o tipo de carboidrato e sim consumir o carboidrato à noite, né? Principalmente aqueles mais integrais. Se for 100% integral, melhor. Não são aquela coisa, né? Eu gostaria de um pão francês delicioso, não tenha dúvida, mas a pergunta é, você merece? Então, né? Vamos gastar, porque senão a gente vai ter que assumir a responsabilidade. Nossa, estou engordando. Então, né? Se mexe. Posso mostrar uma coisa para vocês? Pode.
Consultório. Eu estou sentado? Não. As minhas consultas são de pé. Eu estou de pé. A Rosita é testemunha. Eu faço minhas consultas de pé, mesmo tendo a minha cadeira. Eu não sento. Porque eu fiz a minha mesa, a minha bancada é alta, para justamente estar de pé e estar me locomovendo. Eu tenho que gastar porque eu sou comilão. Eu sou nutricionista, sim. Eu gosto de comer, mas eu preciso gastar para poder comer. Simples. Pode consumir carboidrato, sim. Bom, não faz muito tempo, talvez 1 ano e meio, eu atendi um modelo. Então, e ele tinha 15 dias para ele ficar assim, para a fotografia, a sessão fotográfica. E é claro, ele tem que diminuir para não estar marcando o abdômen, a roupa, toda aquela coisa. Foram 15 dias, sim, mas assim, são pontuais, que você pode restringir. Aí você... E detalhe, não é desempenho esportivo, é apenas na câmera, tá aqui, 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 sabe aquela pose? Então, não é aquela história, né? Não é desempenho. Então, por quê? Porque 15 dias da dieta que foi colocada, ele se pôs, menino. Sim? Então, ele estava bem. Mas pensa, até subir as escadas dava cãibra, para vocês terem ideia. Entendeu? Então, para uma foto, para uma coisa específica que não envolva desempenho esportivo, você pode o freio de mão dos carboidratos. Você fica linda, você fica legal numa foto, aparece sim, se você já tiver uma musculatura já desenvolvida, aparece mais ainda, né? Mas é um curto período de tempo. Você não aguenta, não aguenta. Aliás, ninguém vai te aguentar com essa falta de carboidrato. Você vai estar explodindo de tudo. Então, todo mundo vai mandar você naquele lugar. Diz aqui, açúcar como fonte de energia, em algum momento ele é aliado a açúcar de mesa, né? Eventualmente, num café com leite, eventualmente em alguma limonada, em alguma maracujá, enfim, pode, por que não? Sim? Um envelope são 5 gramas, 2 envelopes são 10 graminhas, 10 gramas de açúcar. Gente, 10 gramas de açúcar é o que você tem num copo. Um copo de leite de 200 ml que você toma, pode ser desnatado, integral, semidesnatado, com lactose, sem lactose, não interessa, são 10 gramas de lactose em um copo de 200 ml. Então, você pode colocar 2 envelopinhos daqueles de 5 gramas de açúcar na tua limonada. Praticamente é a mesma coisa em relação à energia. Bom? E se pular uma refeição, meu santo pai, aí nós já falamos daquilo. Você entra? Sim, compulsão. Você já fez? Sim. Não é que eu fiz por querer. Eu não me programei naquele dia, aconteceu de pino, não trouxe meu lanche da meia tarde, porque sim, 4h30, 5 horas entre um paciente e o outro, eu paro para comer. O paciente pode estar esperando na sala de recepção, mas eu vou parar meus 5 minutos para comer, porque senão eu vou cair. Eventualmente, assim, alguma vez que eu não comi e cheguei em casa umas 9 da noite, pensa o gorila que chegou em casa. Porque eu comi a janta, terminei a janta e ainda fiz o meu café da manhã, porque eu peguei o achocolatado mais 2 pães com alguma coisa. Você entendeu? E você come, você sabe que está comendo, que está fazendo errado. Esse é o pior, na verdade. Isso é o X da questão. Meu Deus do céu, eu estou comendo muito, eu estou comendo. Você repete aquilo e continua mandando bala. Porque é uma questão incontrolável, são neurotransmissores, né? Uma questão química no cérebro. Então, muito tempo, você pula uma refeição, você está criando uma situação de compulsão lá na frente. É a pior coisa que você pode fazer, em todo caso, se você quiser emagrecer, que normalmente se tenta fazer isso, né? Aliás, cuidado com vocês pensarem que emagrecer significa perder peso necessariamente, e não é. Emagrecer diz respeito exclusivamente à perda de gordura. Bom, você pesa 55 quilos. Se você
55 quilos na próxima consulta, aí você diz, ah, não emagreci. Calma, isso foi na balança, mas a balança apenas diz quanto que é teu peso, a tua massa corpórea. Só, a balança não diz se você ganhou ou perdeu gordura, porque ela não faz composição do teu corpo, correto? Muito bem. Então, balança é fofoqueira. Então, se ela fala que está com o mesmo peso, então não acredita nela, acredita nas roupas, porque emagrecer é uma questão volumétrica, de volume. A gordura ocupa muito mais volume que o músculo. Então, se você troca 2 quilos de massa muscular, 2 quilos de gordura por 2 quilos de massa muscular, você está mais fina, porém com o mesmo peso. Só que se você perdeu gordura, então você emagreceu mesmo, está no mesmo peso. É claro que se eu tenho um paciente que está com 90 quilos e vai querer correr, e ele está com 1,65 m, não tenha dúvida que ele tem que emagrecer, senão o joelho vai para o espaço, o quadril vai para o espaço, tudo vai para o espaço porque é muito peso. Então, ele tem que perder obrigatoriamente, entendeu? Cuidado com isso. Bom, consumo de água é livre, não tenha dúvida. É livre, livre. A urina, o xixi, clarinho. Isso sempre e quando você não tome suplementos. Geraldo, eu estou tomando um polivitamínico. Então, você vai, sim, ter o quê? Uma urina mais colorida, porque vitaminas que não se absorvem vai pelo xixi. Então, aí você pode ter uma falsa ideia de que você não está tomando água e pode estar, sim, tomando bastante água. Mas se você não está tomando suplementos, a cor da urina clarinha, um amarelo clarinho, nos exames de urina aparece amarelo citrino, né? Que é o amarelo clarinho, é o melhor sinal de você estar bem hidratado, né? Outra coisa, a sede também, né? Você está com sede, você está desidratado. E o volume da urina também. Cada um já sabe, todo dia fazendo xixi 2, 3 vezes por dia. Então, a gente já sabe, quando é pouquinho e está bem amarelo, não tenha dúvida que teu corpo está pedindo água à torta e direita. Sim? E falta de água já de por si também estar desidratado, e você entra num treino desidratada, e o que vai acontecer? Você vai ter menos rendimento, porque o estado de bem, ele joga um papel importantíssimo do teu desempenho. Poxa, eu acho que não comi, acho que estou faltando com falta de carboidrato. Não, está desidratada. Entendeu? Então, cuidado, nós estamos em outono, uma época seca para chuchu, né? Então, água. Nunca esqueça, água e carboidrato para o treino. Não existe outro milagre, tá? Água e carboidrato. Existem alguns outros milagres para os dançarinos, o pessoal do balé, que eu já vi os milagres, mas esses são eles. Esses são eles, tá? Eles são, sei lá, iluminados. Não, sinceramente, muitos ficam no meio do caminho. É claro, estamos falando daqueles que chegaram, né? Então, aqueles que ficaram no meio do caminho é porque é o que nós estamos falando, né? O corpo não aguentou. E eles sucumbiram por aí. Bom, quanto de água deve beber por dia? Então, aquilo, até que tua urina esteja clarinha. Basicamente isso. Quais os perigos envolvidos em práticas, principalmente atletas de alto rendimento, sem uma alimentação correta? Primeiro, o rendimento. Atleta quer rendimento. Atleta é aquele que procura a prática de esporte assim, na sua máxima expressão. Ele quer um pódio, ele quer uma medalha, ele quer um jogo, ser campeão, enfim. Então, ele não está de brincadeira, ele quer o máximo. Então, se você tem um corpo que é exigido ao máximo, você tem momentos de repouso. Você treinou pra caramba, você comeu e vai descansar. O que está acontecendo? O teu corpo está pegando todos os nutrientes daquilo que você comeu e agora está utilizando para quê? Para recuperar o que foi gasto nos treinos. Inclusive as lesões, as chamadas microlesões, músculo, enfim. Então, tudo isso se recupera com os nutrientes, ó. Os nutrientes, inclusive na parte baixa aqui, ó, a quantidade, tudo colorido, né? Vitaminas, minerais, enfim. Então, o que acontece se você não tem isso? Aos poucos, você vai entrar num esgotamento.
Aí você não sabe, poxa, por que eu não estou rendendo, né? É porque tua alimentação está com falta de algum nutriente. Se você leva isso ao máximo, então vem a anemia, vem a osteoporose, enfim, vem como chama, as enfermidades que são a manifestação máxima da carência de algum nutriente. Você entendeu? Basicamente. Então, alimentação correta para o atleta de alto rendimento, não tenha dúvida, principalmente para a recuperação. A recuperação é fundamental. E, obviamente, o carboidrato para durante, né? Mas, especificamente falando, como deve ser a alimentação antes dos exercícios de explosão muscular? Na verdade, antes de qualquer exercício, né? Antes de qualquer exercício, água e carboidrato, como eu falei. A hidratação, independente de se é explosão ou não. Agora é o seguinte, o mais importante por exemplo, Peralta, eu vou pedalar de manhã, tenho meus... Aliás, vamos falar dos dançarinos. Peralta, amanhã às 8 da manhã eu tenho que estar num treino, vai durar 3 horas, a gente vai fazer muita coreografia, vamos dançar, toda aquela coisa. Então, o que eu devo comer antes? Calma. Muita calma nessa hora. Por quê? Porque o pré-treino não vai ser aquilo que é das 7 da manhã, das 6:30 da manhã. Como não? Eu vou treinar às 8, eu vou comer alguma coisa às 7, às 6:30. Sim, você vai consumir alguma coisa para aumentar a tua glicemia, que está baixa por um jejum noturno. Mas o pré-treino que vai valer para você é aquilo que você consumiu no dia anterior, especificamente à tarde e à noite, que é quando você vai estar enchendo a tua musculatura de açúcar, de um açúcar chamado glicogênio. Você entendeu? Ou seja, é o pré-treino. Você entendeu? É as refeições que antecedem o jantar. Desculpa. Então, isso é mais importante. Não fez nada, comi uma saladinha. Eu vou comer só uma saladinha de noite. Aí você vai fazer do pré-treino, daquele aulão que você vai fazer no dia seguinte, só de repente uma bananinha amassada, não vai dar certo, você vai estar fraco para treinar. Você entendeu? Só que isso você vai estar descobrindo no dia a dia. Você vai estar descobrindo ao longo da tua vida de profissional, da tua vida de esportista, que você entrou numa maratona de exercícios como esse e não deu certo. Por quê? Porque estava fraco. Pode dar até cãibra. Você entendeu? Então, assim, antes de qualquer exercício, independente se de explosão ou não, quanto mais se um exercício intenso, longo, de repente, né, o pré do pré, talvez seja o mais importante do que o próprio pré-treino. Né? O pré-treino é basicamente um carboidrato. O corpo não precisa mais nada antes de um exercício, a não ser um carboidrato, correto? Então, e água, é claro. Né? Quanto tempo antes? Isso bem depende de você. Gente, é impressionante. Meu filho está com 4 anos. Fui pai velho, né? Agora estou cuidando do meu filho, 4 anos. Estou com 53. Então, o meu moleque, ele come um pratão de arroz, feijão, carne, come bem. E ele está pulando 5 minutos depois de almoçar, de ter saído da mesa. Eu pula que nem um cabrito. Corre, sai voando, não para. Eu me pergunto, meu santo pai, cadê todos os princípios da fisiologia, do refluxo? Cadê que esse menino passa mal? Que nada. Você entendeu? Então, moral da história, cada um vai encontrar seu limite. Peralta, eu comi uma banana 15 minutos antes do treino, gente do céu, estava rotando a banana. É claro. Peralta, eu comi 1 hora antes, olha, foi melhor. Peralta, foi aquele pão que foi 5 minutos antes, 2 bisnagas, ótimo. Né? Peralta, de repente um prato de 1 hora antes, foi ótimo. Enfim, você vai encontrar isso, entendeu? Até encontrar o teu tamanho e o qual dos alimentos que te faz bem para esse treino, entendeu? Tem que ser carboidrato. Ou proteína antes de um treino? Não. Só se for 1 hora e meia, 2 horas,
sabe? Só para esse carboidrato não se absorver tão rápido e segurar, principalmente em refeições salgadas, né? Então, te segura e, inclusive, você se sente bem para treinar, né? As refeições salgadas. Então, exercício de explosão da musculação. Nossa, treinar com uma macarronada, você levanta caminhão. Vai com um pãozinho e um pão com geleia, por exemplo. Pode até ser, mas você coloca uma coisa salgada, é uma turbinada, é um boost, né? Enfim. Quem prato e que precisa desenvolver musculatura deve se alimentar de que maneira? A variação é muito pouca, gente. A variação é muito pouca. A diferença entre modalidades, é claro, se eu vou para um sumô, né, que eles comem 10 quilos de banana, sei lá, se vai para o pessoal do balé que come uma coisa pequena, se de repente os fisiculturistas que já comem caminhão de coisas, enfim, isso vai só a quantidade, né? O ser humano adulto, homem ou mulher, tem uma necessidade de energia, de proteínas e de uma necessidade de vitaminas e minerais X. Se você treina a mais, o que você vai precisar é de calorias. Você entendeu? Exemplo, você tem um carro. Tá? Você vai daqui até Campinas. Tá bom. O trajeto, você vai daqui até Brasília. Tá bom. Daqui até Campinas, um tanque dá e sobra. Daqui a Brasília, você de repente vai encher umas 3, 4 vezes o tanque de gasolina, correto? Mas nós estamos falando de gasolina. Por acaso, pelo fato de você ter ido até Brasília, você vai ter que colocar mais faróis? Você vai ter que colocar mais pneus? Não. Você tem energia. Então, moral de história, você precisa, nos diferentes tipos de esportes, de intensidade, de variação, basicamente é a questão de caloria, a mais ou a menos. Porque as necessidades de vitaminas e minerais é aquilo que já está fixo no ser humano. E que existe ainda muito pouco trabalho ainda de dizer de que o atleta precisa exatamente o dobro de cálcio do que um indivíduo sedentário, o que eu não vi ainda essa publicidade, essa publicação, desculpa, entendeu? Então, é basicamente calorias, independente da prática. Como deve ser a alimentação de quem pratica esportes de longa duração? De longa duração, por exemplo, o pessoal do triatlon, o pessoal da natação, o pessoal da corrida, né? Enfim, os jantares, né? Eles depende, aliás, vai depender até do horário da prática, né? Dependendo do horário da prática. Se você, né, tem um indivíduo, um atleta que treina à noite, imagina, desde o café da manhã até as 5 da tarde, ele tem para comer. Se ele treina de manhã cedo, então tudo estará voltado basicamente para quê? Para as 2 últimas refeições do dia. Para quê? Para que de manhã, lembre-se, o carboidrato, o pré do pré já esteja bem, né? Exercícios de longa duração, 2, 3, 4, 5 horas a fio, aí você pode levar as suas bebidas, pode ser uma garrafa com água pura, uma garrafa com água, com alguma bebida esportiva, com água em citrina, enfim, com água de coco. Você pode levar carboidrato em gel, uva passa, você pode levar até aquela rapadura em porções pequenas, melzinho, bisnaguinha, tudo açúcar, é tudo carboidrato, porque é o que você precisa em esportes de longa duração. Não precisa proteína, ok? Não precisa, basicamente carboidrato e água. É recomendado comer algo durante as atividades? Depende. Peralta, eu saí voado do meu trabalho, eu almocei meio-dia, eu não comi nada, 5 horas, eu saí voado, 6 horas, estava entrando no treino. Se você não comer ainda um exercício intenso, você vai cair duro, você vai cair dura. Então, nem que seja um refrigerante, não interessa, está valendo.
A única coisa que tinha era um refrigerante. Toma, tira o gás de qualquer jeito, agita, tira o gás para que não sinta desconforto e manda bala, entendeu? Tudo está valendo, até uma balinha se brincar, mas precisa sim, entendeu? Senão, leva os come durante o exercício e não vai passar mal muitas horas antes. Né? E é basicamente carboidrato, coloquem isso na cabeça. Treino é carboidrato, não dá para comer alimento fibroso, né? E são alimentos que quase que isentos de fibra, né? Os carboidratos de alto índice glicêmico, principalmente. Como o vegetarianismo ou veganismo entra nisso tudo? Bom, vegetarianismo ou veganismo, na verdade, são termos diferentes, né? Que está falando ou, né? Então, só vegetarianismo, as pessoas que tiveram a opção de tirar as carnes, basicamente, né? Eventualmente podem estar consumindo ovo ou leite, são os ovo-vegetarianos ou lacto-vegetarianos, ou podem estar consumindo ovo e os derivados do leite também, inclusive, que são os ovo-lacto-vegetarianos, né? O veganismo, na verdade, assim, eu acredito que deva ser mais um estilo, né? Não é apenas qualquer alimento de origem animal, mas se brincar, serem a favor, participarem de ONGs a favor de animais, né? Não usar roupas de couro, né? Alguma coisa que saiu de algum animal que teve um sofrimento, enfim. O veganismo não necessariamente como tirar tudo, né? Mas eu acho que vai bem além. Já tinha lido em algum lugar isso aí. E sim, na verdade, muitos dos atletas da dança, balé, inclusive você, Carolzita, né? Mas eu tenho outras meninas também que tiraram a carne e elas, a própria seleção que nós começamos no início, há muito tempo já na dança, e que desenvolveram uma massa muscular mesmo não tendo carne, pelo próprio treino. Né? A própria estrutura já tinha uma condição genética em um pai que possibilitou que simplesmente um estímulo de força e somados a uma alimentação que faz a complementação das proteínas vegetais para que melhorem a sua qualidade, você tem um desenvolvimento especificamente falando de massa muscular, né? Você tem um desenvolvimento bem próximo, quanto de repente não igual àquela pessoa que consome carne. Particularmente, eu não consigo, José Peralta, eu não consigo. Eu tentei uma vez na minha vida, na época da faculdade, fiquei um mês sem carne. Ainda bem que não tinha, ainda bem que não tinha redes sociais. Ainda bem que não tinha redes sociais, não teve testemunhas. Não, sem chance. Mas como chama, essas opções, né? Eu sempre falo que o nutricionista, ele é um ser que se abstrai de qualquer tipo de... Peralta, eu sou vegetariano. Tudo bem. Peralta, uso anabolizante. Problema teu. Peralta, eu não vou fazer isso. Bem, o julgamento, né? Eu treino tal coisa, ou eu não treino, enfim. Então, não cabe ao nutricionista, mas ele é uma massa plástica. O nutricionista é uma massa plástica. Se o paciente é redondo, o nutricionista optará por uma forma redonda. O paciente é quadrado, ele virará um quadrado, né? O paciente tem um coração, olha o coração do peralta, um coração. Mas ele se adapta ao tipo de alimento o paciente está pedindo, né? Então, Peralta, eu não vou consumir carne, não tem problema, eu vou ter que fazer na programação alimentar as combinações, né, que tirem justamente os alimentos de origem animal, né? Então,
assim, eu acredito que muitas vegetarianas e vegetarianos que estão assistindo o vídeo, né, eles devem estar assim, já entrando em colapso de tanta carne que eles estão vendo. Então, eu vou colocar aqui os alimentos, olha só, e eu vou ter que me abaixar. Agora melhorou para todos os veganos, para todos os vegetarianos, assim, nós somos assim bem democráticos, né? Então ele está ali. Mas, ó, de pé tudo bem, mas agora pedir que eu esteja, né? Já de cócoras 2 horas é muito para minha saúde, né? Mas tá ali, ó, tá bonito, cheio de frutas, verduras para nós, tá bom? E vegetarianos aqui que nos assistem, que nos como chama a palavra, que é uma palavra do português que não existe em espanhol. Nos presenteiam aqui com a sua presença. Muito bem. Então, diz aqui. Então, como o vegetarianismo entra em tudo isso, eu sinceramente não vejo nenhuma atraso a ser vegetariano ou vegana, ou vegano para a prática de esporte. Sim? Qual que é a quantidade ideal de gordura corporal para o corpo? Depende. Você é homem, você é mulher. Depende. Primeiro, sim? E um tema importante isso aí. Gostaria que vocês pudessem entender o seguinte. Você vai num consultório e aí você tem o resultado de um profissional que te dá a tua porcentagem. Beleza. Aí você vai para outro consultório, você tem um outro resultado. Aí você vai na academia, te avalia, tem outro resultado. Aí você vai em 5 e você tem 5 resultados diferentes. Tá bom. Mas por quê? É óbvio que você vai escolher o menor, né? É claro, né? Você tem 5 fotos, adivinha qual você vai publicar? Aquela que você está maravilhosa, gente. Não aquela que acabou de acordar, né? É óbvio, né? Então, isso é natural para o ser humano, né? Então, você tem 5 resultados, você vai pegar, olha, o Peralta me deu o maior resultado, ele não sabe avaliar. Eu vou naquele, ó, eu tenho 5% de gordura corporal. Calma. Então, existem várias formas de avaliar a porcentagem de gordura corporal. Existem protocolos de avaliação. Então, é importante que as pessoas saibam qual protocolo foi utilizado para tal avaliação. Você entendeu? Porque se você misturar 2 resultados de um protocolo A com um protocolo B, realmente você está querendo igualar uma melancia com uma ervilha. Olha, a melancia é verde e redonda, a ervilha também. Oh, mas olha o tamanho, gente. Não dá para comparar só porque as duas são verdes e as duas são redondas, eu posso dizer que são iguais. Não, você entendeu? Uma coisa é uma coisa. Então, a primeira coisa que vocês devem perguntar para quem está avaliando que metodologia você está utilizando. Porque aí você vai poder fazer uma comparação com outro profissional com a mesma metodologia. E uma ressalva. Vamos supor 2 metodologias iguais. Sim, mas e a medição? Existe um aparelho, principalmente quando não se faz por bioimpedância, que até fazendo bioimpedância, aparelhos podem estar ali, sim? Mas existe a avaliação por adipometria, né? Você pega a avaliação antropométrica, né? Um adipômetro para pegar a gordurinha, né? E a prática. Aí você vai ser avaliado, de repente, eu não estou falando que isso é ruim, porque eu também tive 1 ano de formado, eu também estive com 2 anos de formado fazendo experiência, né? Mas você não vai comparar como chama, a avaliação de alguém que está começando com, de repente, alguém que já tem mais experiência. A exatidão vai ser aquilo bem mais próximo do real, né? Então, se o que eu posso dizer assim, a exatidão mais próxima do real, ou seja, do real de composição corporal no paciente, né? Então, assim, mesmo utilizando a mesma metodologia, né? Vai ser até um pouco diferente, mas próximos, né? Diferente daqueles 5 que de repente é uma festa de resultados. Então, pede
para quem está avaliando, qual é o método que você me avalia, porque aí dá para conversar, tá? Independentemente disso, mulher que homem, isso é fato, óbvio, né? Bumbum, seio, papai do céu deu o que nós chamamos uma distribuição de gordura ginecoide, né? Ou ginoide, enfim, que parece uma pera. E para o homem, é como chama a distribuição androide, né? Como chama uma maçã, não, é uma maçã? É isso, a maçã, né? Então isso, os hormônios vão dizer, né, o quanto que o homem vai ter e a mulher vai ter. Então, a diferença, né, vai fazer a diferença, na verdade. A quantidade vai depender da metodologia que você utilizou. Sim? Então, existem tabelas. No geral, a mulher está em torno de 20, 25, até 30% normal. Existem faixas de normalidade, não existe só isso, entendam isso. Você faz um exame de sangue, aí você vê glicemia, quanto que saiu? 90 miligramas por decilitro. Aí você sempre olha para o lado direito, onde está o valor de referência para ver se você está normal ou não, né? Então, você vê o quê? Não é uma faixa? Tem que estar entre 70 e 99. Então, é uma faixa. E você vê todos os seus exames de sangue são assim. Não existe um valor exato. Para a composição, é a mesma coisa, né? Então, normalmente, vai entre uns 20% até uns 30% aproximadamente, né? Dos homens, vai em torno de umas 8% até aproximadamente 15%, pode chegar até 20%, dependendo da metodologia, uma menor quantidade. Pois bem, qual que é o problema? É a mulher querer ter mínimo de gordura corporal. Existe um mínimo? Sim, existe um mínimo. A chamada gordura essencial. Ou seja, menos que isso não existe. A vida não é possível. E é 5%. Em torno de 4% a 5% do teu corpo, seja homem, seja mulher, tem que ter de gordura no teu corpo. Porque essa gordura pertence a um grupo, não dos pneuzinhos, não, é uma gordura que está fazendo estrutura no teu corpo, né? No cérebro, segurando teus rins, né? Enfim, em algumas tem funções fundamentais. Então, menos que isso não existe, não existe, tá bom? Não queira ser enganados por alguém dizendo que eu tenho 1% de gordura sério e você foi enterrado quando? Ainda você não percebeu, né? Então, porque isso não é real. Não é real. E mesmo assim, chegando próximo de 5, eu já tive paciente que naturalmente era seco. Pensa, ele não fazia nenhum esforço, mais de Gisele Bündchen. Ela é magra, alta por natureza. Porque papai do céu falou, você vai ser a Gisele. Você entendeu? Então, e não fazia a menor questão de fazer dieta, alguma coisa, mas ele veio aqui por um outro motivo, uma questão de saúde. Eu tive que ajudá-lo. Mas ele tinha em torno de 55, 56 anos. Ele dava 10-0 a muito moleque de 15, sarado. Você entendeu? Era pele, em torno de uns 7%. Se ele fizesse um esforço, ele chegava a 5%. Você entendeu? Então, cuidado. Isso vai depender também de uma genética. Mas agora, então, voltando para os níveis mínimos, principalmente em mulheres, em homens não teriam tanto problema, em mulheres sim. Por quê? Porque gordura, não é que ele vai ter sim também, mas em mulher você vê mais ainda o peso, porque a gordura é um local também de armazenamento de hormônios, né? E nós precisamos até gordura para fazer hormônios, né? Ou em todo caso, a gente precisa de colesterol. Não é uma gordura, né? O colesterol é um álcool, né? Mas precisamos dele para fazer as nossas próprias hormônios, né? Então, quando acontece que a quantidade de gordura corporal abaixa bem por baixo dos níveis de normalidade, então as mulheres começam a ter problemas com a menstruação.
vir um mês, não vem 2, 3 meses, entendeu? Ou, de repente, para completamente, né? Eu não sou experto no assunto, né? Um expert no assunto, tem um vocabulário específico, né? Menorreia, dismenorreia, aliás, amenorreia, né? Eu não sou um especialista, mas a gente sabe que já está o corpo evidenciando uma carência, né? Com pouca gordura você passa realmente a ter esses problemas. E não é só parar de menstruar, não é só parar de menstruar, né? Essa parada da menstruação acarreta um dano muito grande na estrutura óssea e que muitas vezes não se recupera. Entendeu? Então, assim, a porcentagem de gordura corporal, às vezes, é colocada na frente de tudo, mesmo até da saúde. E isso pode ter consequências lá na frente para esses esportistas. Mas, como a gente fala, nós recomendamos, as escolhas são de cada atleta. Peralta, eu vou escolher mesmo eu me sacrificando. Ninguém tem que falar nada. Ninguém tem que falar nada. Entendeu? Então, só ajudar da melhor forma possível, para que talvez seja menos problema essa pessoa. Então, o nutricionista entra aqui, né? Tentar colocar o máximo possível de nutrientes para minimizar, se que a possibilidade, né? Os homens podem ter 6%, 5%. Eu já tenho aqui muitos meninos, principalmente os mais jovens, né? Os mais veteranos, já cada vez é mais difícil, né? Até porque a gente tem menos tempo também, né? Outros problemas da vida que diferente de alguém que está... Nós já estivemos, a gente entende muito bem que o tempo é mais abundante para os mais jovens, né? Muito bem. Então, mais um atleta, os atletas, no geral, 7%, 8% de gordura corporal nos homens. Uma mulher maratonista pode chegar a ter 14%, 12% de gordura corporal seca, 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 sem seios, sem bumbum, nada. Pensa, nada. Mas, principalmente corredoras, nossas maratonistas são assim, o auge, né? Eu só convido vocês a assistirem uma maratona olímpica, por exemplo. Uma maratona olímpica feminina. Vocês vão ver do que nós estamos falando. Vocês não veem uma menina, né? Assim, com seio, com bumbum. Mas é o biotipo da modalidade esportiva. Entendeu? Tudo bem. As bailarinas, o pessoal, enfim, dançarinos, enfim. Diz aqui, para conseguir atingir tal meta de massa magra, o ideal é seguir apenas dietas com ovo, frango, o que devo comer? Essa realmente é a dieta que tem melhor eficácia? Então, conseguir tal meta de massa magra. Eu posso perguntar qual que é a tal? Porque a gente já ouvi até de piada, não é a tal, ou tal aí. Então, qual que é a tal meta de massa magra? Isso só papai do céu sabe, e esse papai do céu na tua carga genética. Então, do ponto de vista prático, você treina, se alimenta bem. Treina, se alimenta bem. Chega um momento em que biologicamente, fisiologicamente, não há mais do que fazer. Isso é o máximo. No teu corpo, na tua biologia, sim. E na cabeça? Não. Porque isso é o ser humano. O ser humano sempre quer mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Então, não se culpe porque de repente você está querendo alguma coisa a mais, mas a gente vai ter os pés bem no chão e principalmente ter pessoas autênticas que te aconselhem bem, porque senão o que se vê por aí é muitas pessoas se dando mal, ficando doentes, por irem na onda, né, de pessoas que simplesmente quiseram vender um peixe podre, vamos dizer assim, entendeu? Então, a tal massa magra, sim, massa magra para começar, a pessoa quis dizer, tenho certeza, massa muscular, né? Que a massa muscular faz parte da massa magra. Na massa magra você também encontra o, entendeu?
Então, eu poderia estar pensando da meta da massa magra, então eu poderia estar pensando o osso, entendeu? Seguramente a pessoa que fez, enfim, mandou essa nossa pergunta, eu tenho certeza que ela quis dizer a massa muscular. Então, a massa muscular, com o tempo, se você vai estar, Peralta, estou 2 anos treinando, 3 anos treinando, então, e eu estou bem seguindo na minha alimentação, às vezes me estou suplementando, estou descansando bem, né? Estou descansando, o pessoal treina, come, toma whey, aí vai dormir às 3 da manhã. Tenha santa paciência. Cadê o sono para a recuperação? Aí ela fica metade das coisas, não é? Então, mas a massa muscular, sim, é basicamente treino de hipertrofia, exercício de alta intensidade. Né? No caso dos bailarinos, aparece tudo bem definido, mas não é volumoso, não é? Não é tão volumoso, ele é todo bonitinho, definido, o músculo, mas não é volumoso, né? Até porque o tipo de esforço que faz não vai acarretar nisso, na verdade, né? Então, a massa sigue um treino da tua modalidade, o mais intenso dentro das tuas possibilidades, e a gente organiza a alimentação, você vai chegar ao teu ápice, sim? E detalhe, aqui vem o X da questão, não se compare. Tem um Instagram impressionante. Todo mundo, eu quero ter esse corpo, eu quero ter essa coxa, eu quero ter esse bumbum. Gente, o pessoal aqui parece que é loja, né? Eu sou um minutinho aqui, eu tenho 2 bundas aqui, abri minha gaveta, ó, toma aqui. É incrível. Então, as pessoas procuram se espelhar. Assim, não é errado se espelhar. Não é errado. É bom porque você tem alguém que te inspira, certo? Para você fazer o teu melhor. Apenas isso, não o que ele fez, o que ela conseguiu fazer. Entendeu? Então, as pessoas têm que ter isso muito bem claro na cabeça. Senão, ficar querendo aquilo dos outros. Então, a gente perde a própria identidade. Perdemos a própria identidade, nós queremos a outra pessoa, queremos ser outros. E isso é perigoso. Isso é perigoso porque pode nos levar a uma doença, sim? E doença psiquiátrica, o qual está aumentando demais. Tá? A vigorexia é uma doença dentro do tratamento psiquiátrico, né? Fora da anorexia nervosa, fora da bulimia, que isso já é muito conhecido. Mas, então, essa questão de até onde eu vou desenvolver, cuidado, cuidado. A gente pode ter os nossos ídolos, a gente pode ser, olha, eu amo aquela pessoa, ela treina, ela é a minha referência, perfeito. Mas eu farei só do meu jeito, aquilo que o meu corpo está dizendo, ou é por aqui. Entendeu? Aí você vai chegar a tal meta, que é a tua meta. A tal sempre tem nome, nome próprio. A minha meta chama-se José Peralta. Essa é minha meta. Entendeu? E sempre será José Peralta. Não será de outro. Entendeu? Muito bem. Aí, e essa meta, inclusive, essa meta, por exemplo, pode te levar a ser campeão. Entendeu? Que é tua. Que nem a Daiane dos Santos. É a meta da Daiane dos Santos. Sim, mas ela foi campeã mundial. Então, mais ninguém. Do jeito dela. Entendeu? Simples assim. Bom, jejum intermitente para atletas. Olha, para atletas, não sei. Eu tenho muitos pacientes, não são poucos, que vão treinar em jejum. É claro, é muito provável, e praticamente certeza, na verdade, de que eles comem bem à noite. Então, o pré do pré foi muito bom. Comeram muito, não existe muito milagre. Então, ele já tem uma carga, ele tem uma reserva muito boa de açúcar. E treinam bem. Então, eles podem fazer um treinamento em jejum e tranquilamente. Eles voltam umas 8 da manhã, 9 da manhã, com muita fome, mas eles conseguiram treinar bem. Então, o jejum intermitente, eu não tenho experiência em jejum intermitente, eu falo abertamente, porque eu, sinceramente, eu não concordo com o que se fala aí.
né? Deixar de comer 14 horas, olha, você vai comer a partir das 2 da tarde, enfim. Existem pessoas que podem naturalmente fazer isso, mas não vamos dizer que todo mundo vai fazer, tá? Isso, eu sinceramente, eu desaconselho. O que eu já vi é de pessoas se machucarem por terem ido sem comer nada e caírem na academia, na rua, porque desmaiaram, entendeu? E isso eu sei. Então, é basicamente por isso, né? Que alguém possa se dar bem, não tenha dúvida. Não sou assim, digamos assim, isso aí não funciona para ninguém. Não, não é isso. Somos 7 bilhões de pessoas na Terra. 7 bi. Então, bilhões, alguns podem se dar bem com coisas esdrúxulas. Entendeu? Então, estão eles, aqueles do jejum intermitente. Uma coisa esdrúxula para mim. Cadê minha pizza, hein? Minha pizza. Onde está a pizza? Nossa, do lado do vinho. Olha só, apareceu o vinho, a pizza, o chocolate. Esse é o meu painel aqui. E tem uma pergunta aqui. Uma pergunta. Diz aqui, cadê? Perdi minhas perguntas. Atleta pode se dar o luxo de comer doces, pizzas, esfirras, pastéis, pães e afins? Então, se você está prestes a competir, eu sugiro que a gente guarde isso para comemoração, ou se não, para curtir uma fossa. Mas vocês falaram aí pizza, esfirra, pastéis, né? Enfim, eles têm gordura e eles podem prejudicar, sim, o momento da tua apresentação, ok? Então, em se tratando de um determinado evento esportivo, né? Peralta, eu tenho uma apresentação que é no palco, no Teatro Municipal, eu vou fazer uma competição, eu vou fazer uma audição. Então, não se atreva, né? Não se atreva. Fora disso, sinceramente, se você não é doente, não se prive disso aí. Como eu te falei, você vai identificar os momentos em que abrirá um pouquinho. Eu te falo, esse mundo hoje globalizado é totalmente diferente de 20 anos atrás, onde você não sabia o que acontecia com a vida da outra pessoa. Sabe? Hoje você tem iFood. Olha só o iFood, gente, como bombou no isolamento. Então, hoje você tem acesso à comida. Então, é difícil você estar comendo só saladinha e grelhado porque você está focada, porque você está focado, e não olhar para o lado. Não entrar numa rede social e você não ver as pessoas curtindo. Uma reunião comendo alguma coisa gostosa. E ficar aqui. Poxa vida. E é mais uma somatória de um fator negativo na tua cabeça. Então, se você não é doente, por que não desfrutar isso? Eu sou totalmente contra tirar ou proibir algum alimento, a não ser que a pessoa tenha algum problema específico com algum alimento, que faça mal por alguma doença pré-existente. Entendeu? Se não, se alguém proibir alguém, você pode falar com todas as letras. Eu não posso comer por quê? Você não pode isto. Por que eu não posso comer? Você entendeu? Então, você tem que se perguntar. A mídia coloca não pode, não pode, não pode, nada pode. Você entendeu? Mas quantas vezes aí a gente já descobriu as mentiras? As mentiras. Até de uma famosinha agora que caiu a casa. O ano passado, uma vegana que pegaram ela comendo num restaurante, numa churrascaria, não foi isso? Então, Foi isso. Então, vocês entenderam, assim, a que ponto chegam as mentiras? Olha, façam isso, faça assado, frito, cozido. E, de repente, você pega essa pessoa que diz que não coma porque faz mal, mas ela come. Então, assim, menos, não sou daqueles. Por isso que o meu painel tem tudo
alimentos. A gente vai organizar isso. Vamos organizar. Então, você vai treinar, você vai competir, você vai ter um evento esportivo, sim, podemos fazer isso exclusivo para aquilo, para poder não interromper, ok? Porque há risco, obviamente, uma alimentação que está fora do teu padrão, ela vai fazer, sim, um problemão, sim? Ou, em todo caso, ela pode fazer, sim, um problemão, tá? Como não dá para repetir uma segunda audição que, de repente, era trabalho, como não dá para repetir, de repente, um evento porque era a tua vez. Então, imagina, né? Imagina. Muito bem. O que comer pré e pós-treinos? Já falamos muito sobre isso. Esse aí eu já posso pular, inclusive, né? Como lidar com a alimentação durante a quarentena? Nossa Senhora. Pessoal, a quarentena hoje que dia é, Carolcita? 27, né? Não, que dia é hoje? 27. 27. Então, hoje é dia 27. Então, dia 27, parece que agora, a próxima semana, já abre-se gradativamente o comércio e a vida vai começar a voltar. Mas nós estivemos em quase 3 meses de isolamento, né? Vai valer com isolamento ou sem isolamento. Então, o sistema imunológico é um sistema de defesa do nosso organismo que nos ajuda a combater, obviamente, bactérias, corpos estranhos que vêm para dentro do nosso organismo. E ele se vê fortalecido e ele está fortalecido e funciona muito bem quando tem alguns nutrientes específicos na nossa alimentação que não podem faltar, ok? Então, assim, não é porque você faz uma alimentação, você toma uma suplementação X, é que você não vai ter uma determinada doença, como, por exemplo, agora, falando especificamente do Covid, trazer aqui uma doença, né? Então, pelo Covid. Então, mas que a boa alimentação vai trazer para você é tua máxima defesa. Então, aquelas pessoas jovens que não tiveram nada, aparentemente, por exemplo, a mídia não falou nada, quais são as comorbidades, né, alguma doença que está persistente, né, e que aparentemente não tinha a alimentação dessa pessoa, né? Porque hoje a gente vê a alimentação por ali, meu Deus do céu, é só no salgado e no refrigerante. Então, qual que é a defesa dele? Qualquer coisa, mas era tão jovem e morreu, já viu como que essa doença matou um jovem? Sim, mas nós vamos ver como estava a alimentação. Então, o fato de você se alimentar bem, ele não vai dizer, não diz que você não vai pegar uma doença, mas com certeza você está muito mais preparado para que teu corpo haja e tenha menos efeitos colaterais ou que a tua recuperação seja mais rápida, melhor. Ok? Zinco, não pode faltar. Zinco. Selênio, ácido ascórbico, a vitamina C, beta-caroteno, a vitamina A, vitamina D, ômega 3, que é um tipo de gordura específica na gema do ovo, pate, no salmão, quer dizer, nos peixes gordurosos, na sardinha, né? Enfim, então esses nutrientes, eles não podem faltar na tua alimentação, entendeu? Então, eles têm que fazer parte da tua vida alimentar. Especificamente agora, né, que a gente não pode estar vacilando para esse vírus, né? Então, assim, como lidar com a alimentação é basicamente garantir. Face, eu publiquei, acho que no dia 15 de março, quando estava no auge, estava começando o isolamento, eu tenho umas 3, 4 publicações somente sobre alimentação e a defesa do nosso organismo com essa boa alimentação para que o nosso sistema imunológico seja bom. Eu convido vocês a darem uma olhada no meu Face. Então, assim, a alimentação, ela sim, ela fortalece o teu sistema imunológico, não tenha dúvida, sempre foi.
E isso é alimentação. Quem pratica atividade física é o segundo fator que que fortalece o sistema imunológico. Mas detalhe, os exercícios de moderada a baixa intensidade. Por quê? Porque os de moderada a alta intensidade, aqueles de competição, eles muitas vezes podem deprimir o sistema imunológico e criar uma janela para a entrada de alguma doença. Então, cuidado. A prática esportiva de lazer. Né? Agora, para a média da população, né, em casa, a sua rotina de atividade, ela vai promover, sim, nesse sentido, um aumento do seu sistema imunológico, não tenha dúvida. Terceiro, o estresse, sim, quem não esteve estressado agora, nossa, meu Deus do céu, vai faltar dinheiro, eu vou ficar pobre, não sei o quê. Sim, para nós que temos que alimentar nossos filhos, ver o futuro, é realmente uma questão que muitas famílias encararam de forma assim brava, né? E muitos ainda vão encarar mais ainda para sair de uma situação difícil. Então, imagina o estresse, imagina a ansiedade dessas pessoas, né? E isso, sim, é um fator que deprime o sistema nervoso, o sistema imunológico. A falta de sono, né? O sono noturno é importantíssimo para essa recuperação do nosso organismo, né? Então, às vezes a gente, por qualquer motivo dessa ansiedade, até depressão, não dorme, tudo isso vai minando também esse teu sistema imunológico, né? Então, assim, tudo está na comida. Tudo está na comida. Que a gente possa tomar um polivitamínico, um multimineral como profilaxia, por que não? Por que não? Sim? Mas a gente pode encontrar esses nutrientes, sim, na alimentação. Entendeu? O nutricionista, ele vai organizar. O nutricionista não tem que punir. O nutricionista não tem que julgar coisa nenhuma. Ele não tem que falar, sabe? Por que você não fez? Sério? Como? Por que está falando isso? Ah, você não emagreceu? Sério? Por quê? Ah, você não sei o quê. Não. Definitivamente isso não nos cabe como nutricionista fazer isso, mas organizar tudo, entendeu? Então, vamos organizar a alimentação das pessoas. Organiza, a organização faz com que você se alimente bem. O resto fica o teu esforço, entendeu? Rosita, conversamos bastante. Bastante. Eu queria saber se você pode falar para o pessoal, tipo, sobre a clínica, falando onde as pessoas podem te encontrar, tudo, e falar um pouquinho mais sobre você, as consultas. Assim, bom, pessoal, nutricionista já há 30 anos, sempre me dediquei à área de esporte, minha paixão, esporte e qualidade de vida. Já fui um nutricionista fitness, ou seja, não come nada. Meu Deus do céu, eu tenho vergonha dessa fase negra. Por isso que ainda bem que não tinha Face naquela época, senão, meu Deus. Mas a gente aprende, né? A gente aprende, a gente vai colocando alguns pontos nos is. Eu vim aqui para o Brasil faz 1993. Me formei lá no Peru, na Universidade Nacional Maior de São Marcos, é a maior do meu país, é a maior a maior federal de lá. Eu vim aqui, fiz uma especialização em fisiologia do exercício, fiz um estágio no Celafisques. O Celafisques é um centro de estudos de aptidão física de São Caetano do Sul, onde aprendi basicamente a parte de antropometria, a parte de avaliação de composição corporal. Isso no ano de 1993. E depois eu fiz um mestrado na USP. Eu fiz um mestrado também na área de alimentação experimental e foi com atletas maratonistas. Sempre trabalhei na área de esporte, inclusive também o mestrado, enfim.
Eu dei mais de 20 anos aula na FIFISA, que é Educação Física de Santo André, e atualmente estou, aí me retirei da docência e estou basicamente agora no meu consultório, né? A minha clínica fica aqui na Rua das Figueiras, número 2001, aqui no bairro Campestre, em Santo André. O meu telefone é o 9 8318-9717. Né? Seguramente a Carolzinha vai colocar aí embaixo aí a descrição. No meu Face estou como José Peralta, e no meu Instagram estou como José Peralta Nutricionista. Sim? Não vai ser difícil, o único peruano nutricionista aí. Metade peruano, metade brasileiro, um país que aprendi a amar com o tempo. Eu não sei se a gente aprende, né? Mas aflorou tanto para mim e é um prazer poder estar aqui vivendo e podendo ajudar também a todos vocês. Eu fico à disposição, pessoal, caso vocês queiram me encontrar, queiram bater um papo aqui na minha clínica. Agora que já vai abrir, né, a partir do dia 1º, eu, na verdade, tenho uma cozinha, não é um consultório, é uma cozinha. Eu atendo dentro de uma cozinha que foi montada exclusivamente para as minhas consultas, não é? Dentro da minha clínica. Que Então, é eu faço questão de maravilhosa. que vocês conheçam. Quando eu entrei a primeira vez, gente, no consultório dele, eu fiquei boba. Na hora que eu entrei na cozinha, vocês não têm noção. Juro, quando vocês forem, vocês vão entender o que eu tô falando. Tem até coifa, né? Tem. Tem até uma coifa. Ela, tudo bem, tudo é cenário, né? É cenário, porque eu sempre falo que o melhor lugar da casa é a cozinha, né? Então, eu quero conhecer as pessoas, eu quero olhar nos olhos, entendeu? Esse é meu negócio. A minha parte é nutrição, nutrição com sentimento. Esse é o X da questão. A pessoa tem que estar feliz. É isso aí. Muito obrigada, doutor Peralta, por ter aceitado. Fiquei muito feliz.